PSG quer tirar Endrick do Real Madrid com proposta milionária. Palmeiras afasta seu time inteiro de base e coordenador explica os motivos da decisão. Fluminense apresenta nova terceira camisa. E por fim, Flamengo liga o alerta com 5 jogadores pendurados antes do duelo decisivo contra o Palmeiras. Veja tudo isso e muito mais nesse vídeo resumo aqui no Nação FC. E antes de mais nada, só confere aí se você já está inscrito aqui no canal e se ainda não, inscreva-se para não perder nenhum detalhe sobre o mundo do futebol, com vídeos sempre completos e cheios de informação para vocês. Se gostar desse vídeo, deixe seu gostei para apoiar nosso trabalho. E aí, torcedores, beleza? O PSG tá de olho em uma das maiores promessas do futebol mundial, Endrick do Real Madrid. Segundo informações, o clube francês já iniciou negociações e promete dobrar o salário do jogador em 2026. Mas já deixa aqui a sua opinião nos comentários. Você acha que o Endrick deveria trocar o Real Madrid, o maior clube do mundo, pelo PSG? O que você faria se fosse no seu caso? Você trocaria o Real Madrid pelo PSG? O Endrick chegou ao Real cheio de expectativas, mas tem enfrentado concorrência pesada e até problemas físicos, o que o afastou bastante dos titulares. Mesmo assim, o Real Madrid não quer vender o jogador, pelo menos por enquanto, né? Já o PSG vê no brasileiro uma chance de ter um novo astro. E o detalhe que chama mais atenção: o PSG está disposto a pagar o dobro do salário atual do jogador, algo em torno aí dos 4 milhões por mês. Vamos lá, você acha que um aumento de salário desse jeito pode realmente mudar o rumo da carreira de um jogador jovem, ou isso pode atrapalhar o foco dele? Agora vamos pensar nos dois lados. Se ficar no Real Madrid, o Endrick pode acabar evoluindo ali com a ajuda do Vinícius Júnior, do Rodrigo, mas ele corre o risco de continuar da forma que está, jogando pouco ou quase nada. Mas se ele for para o PSG, ele vai ganhar mais espaço, um salário alto e ele pode ser o novo protagonista. Na sua opinião, o Endrick deve ficar no Real Madrid ou aceitar o PSG? Seja qual for a decisão, o futuro do Endrick promete agitar o mercado da bola. Então, vamos fazer o seguinte: vem fazer parte da Nação, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma novidade sobre essa novela do futebol europeu. Na segunda notícia desse vídeo, vamos falar sobre o Palmeiras, que afastou toda a sua equipe sub-17 por questões disciplinares e disputará o Paulistão com o elenco sub-16. Essa decisão firme tomada pela equipe inclui, além dos atletas, a comissão técnica e todas as pessoas envolvidas. Com essa medida sendo confirmada oficialmente e marcando uma mudança importante na condução das categorias de base do Verdão. Segundo o apurado, a decisão foi motivada por problemas de comportamento interno envolvendo alguns jogadores do Sub-17. E embora o clube não tenha detalhado o ocorrido, a diretoria afirmou que era o momento de reforçar princípios de disciplina, responsabilidade e compromisso coletivo, pilares que norteiam o trabalho das divisões de base. O coordenador da base, João Paulo Sampaio, explicou que não houve um episódio específico de indisciplina, mas sim uma decisão institucional para reafirmar que os valores coletivos estão acima dos valores individuais, sejam eles de atletas, familiares ou empresários. Com ele reforçando que, em um ambiente em que o foco pessoal muitas vezes se sobrepõe, o Palmeiras quer dar o exemplo de conduta e de cultura esportiva. O técnico Arthur Tiro, também afastado do Paulista, mas mantido no clube, destacou em nota que não ocorreu nenhum ato grave de indisciplina e que a medida visa preservar o projeto de formação que o Palmeiras desenvolve há anos. O treinador vinha inclusive integrando jovens da categoria de base ao profissional e agora, mesmo afastado do estadual, o elenco sub-17 seguirá treinando normalmente no centro de treinamento da base, preparando-se para outras competições da temporada, como a terceira Supercopa Capital, que será disputada em dezembro em Brasília. E essa decisão foi tomada em um momento em que o time sub-17 vivia uma excelente fase.
sendo semifinalista do Campeonato Brasileiro e do Mundial da categoria, onde perdeu para o Barcelona nos pênaltis após um empate por 2-2 no tempo normal. E no Paulistão, a equipe somava 20 vitórias, um empate e apenas uma derrota, tendo vencido o Brasilis FC por 6-0 na última rodada da quarta fase. E a substituição pela equipe Sub-16 demonstra a profundidade e a força da base palmeirense, que conta com gerações talentosas prontas para assumir o protagonismo. E a mudança também reforça o posicionamento do clube de que, nas categorias de base, o mais importante não são os resultados, mas a construção do caráter e do profissionalismo, de acordo com a diretoria. Bom, Palmeiras então afastando um time inteiro aí de um campeonato. E me diz aí, achou a decisão correta? E acha que se os jogadores pisarem na bola, eles devem ter punições como essas para que eles se tornem bons atletas no futuro? Continuando aqui nosso giro de notícias, vamos falar sobre o Fluminense, que apresentou oficialmente nessa quarta-feira sua nova terceira camisa para a temporada, criada em parceria com sua patrocinadora Umbro. O modelo, que traz o tema Nós Somos do Rio de Janeiro, destaca a forte ligação do clube com sua cidade e suas tradições culturais. E a estreia do novo uniforme acontece nessa quinta-feira, dia 9, no Maracanã, diante do Juventude pelo Campeonato Brasileiro. A nova camisa é predominantemente grená, com detalhes em dourado, que reforçam a elegância do design, com a gola contornada por uma linha dourada que dá um toque clássico ao modelo, enquanto os logotipos da Umbro nas mangas também aparecem em dourado, mantendo a harmonia visual. E na parte traseira, a frase Nós Somos do Rio de Janeiro reforça o tema da campanha, com a peça ainda trazendo elementos gráficos que representam o Pão de Açúcar, algumas festas cariocas e também as praias, com vários outros símbolos que fazem parte da essência da cidade e da torcida tricolor. Os números dos jogadores seguirão o mesmo estilo de fonte utilizado nas demais camisas da temporada, garantindo uma unidade estética entre os modelos. E com essa nova versão, o Fluminense une a tradição com a modernidade, celebrando sua origem carioca e reafirmando o orgulho de representar o Rio de Janeiro em cada detalhe no manto grená e dourado. Bom, me diz aí, o que achou desse novo uniforme? Curtiu? Ou prefere os uniformes tradicionais da equipe? E fechando esse vídeo resumo, vamos falar sobre o Flamengo, que entra em campo nessa semana preocupado, já que tem 5 jogadores pendurados antes do duelo decisivo contra o Palmeiras. O Flamengo vive agora uma sequência crucial no Campeonato Brasileiro e precisa administrar bem os cartões amarelos para não comprometer o confronto direto com o Palmeiras no próximo domingo. Afinal, antes disso, o rubro-negro encara o Botafogo nessa quarta-feira, às 7h30 da noite, no estádio Newton Santos, pela 28ª rodada. E essa situação tem preocupado a comissão técnica, já que 5 jogadores estão pendurados: Arrascaeta, Jorginho, Carrascal, Pulgar e Alan. E dos titulares, apenas Alan não deve atuar no clássico, pois se recupera de uma fascite plantar e costuma ser poupado em jogos no gramado sintético. E entre os demais, Arrascaeta e Jorginho somam 2 cartões amarelos e precisam evitar uma nova punição para não ficar fora do jogo contra o Palmeiras. Destaque recente da equipe pela direita vive o mesmo risco e Pulgar, que volta de lesão, também retorna ao elenco já pendurado. Para piorar, o time ainda vem de um revés fora de casa, a derrota para o Bahia, que custou a vice-liderança temporária e aumentou a pressão por resultados. E além dos pendurados, o técnico lida com as ausências de Danilo e Wallace, suspensos após expulsões na última partida. Atualmente na segunda colocação, com 3 pontos a menos que o líder Palmeiras, o Flamengo busca reagir diante do Botafogo para chegar ao confronto direto no final de semana com chances reais de assumir a ponta da tabela. Então eu quero saber de você. Acha que o time deveria poupar esses jogadores pendurados no jogo contra o Botafogo de hoje? Ou não, tem que pensar um jogo por vez e depois eles focam lá no Palmeiras no final de semana?